Ucrânia anuncia a reconquista de territórios muito estratégicos, Kharkiv, Donbás e também a região de Kherson, e eu diria para vocês que eles estão apertando um pouco o passo por uma questão bastante geográfica. The Winter is coming, referência aí ao Game of Thrones. A ajuda do mundo ocidental também está sendo essencial nesse momento. A Coreia do Norte muda a Constituição e agora permite ataques preventivos contra quem representar algum tipo de ameaça à sua soberania. A Turquia começa a falar mais grosso com os Estados Unidos e promete comprar caças F-16 de outros países, inclusive dos russos, enquanto a AEA, a Agência Nacional de Energia Atômica, anuncia que vai autorizar o funcionamento de submarinos com combustível nuclear por parte da Austrália, no plano AUKUS, enquanto o Brasil ainda está esperando a autorização, sendo que o nível de enriquecimento de urânio dos submarinos australianos é até menor que o brasileiro. Por que será que o Brasil vai ser boicotado? Pode ser porque pode comprar combustível dos russos? Pois é, pessoal, politicagem rolando à solta na geopolítica internacional. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Para quem não sabe, pessoal, eu sou candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo e eu conto muito com a sua ajuda para conseguir fazer essa campanha de maneira orgânica e conseguir uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo. Propostas relacionadas à educação, redução dos impostos. Tenho todo um plano que, inclusive, está nos meus links, tá? É super importante que você me siga nas minhas redes para saber um pouco mais sobre as minhas ideias. Inclusive, tem até aqui, ó, novidades, tá? Para quem quiser, pessoal, também entre em contato, tem meu WhatsApp, Telegram lá, se você quiser um pouco de material para conseguir ajudar na divulgação da minha campanha. Tamo junto? Pessoal, entre em contato, hein? Eu quero ser o seu representante, você, população paulista, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Beleza? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, de pontos mais importantes, primeiro o anúncio por parte da Ucrânia, que reconquistou uma série de territórios que tinham sido dominados pelos russos. Deixando bem claro, essa é uma informação vinda da Ucrânia, do exército ucraniano, que não foi referendado pelos russos. Então a gente não sabe os dois lados, eu estou passando para vocês o lado ucraniano do fato, tá? Da mesma maneira, quando a Rússia divulga informações sem confirmação do mundo ocidental, eu confirmo a Rússia está falando, agora se for a Ucrânia está falando. Aqui muita gente confunde, né? Nossa, o professor ele é pró-Rússia, ele é pró-China, ele é pró-OTAN. Cara, aqui não é torcida, eu estou fazendo uma análise geopolítica sobre os fatos, tá? Não estou torcendo para ninguém. Eu praticamente torço para a autodeterminação dos povos e pela paz, tá? Essa é a minha premissa básica. Mas voltando ao vídeo aqui, né? Então, é uma notícia de viés ucraniano. Segundo o exército ucraniano, eles avançaram em posições importantes em Kharkiv, a segunda maior cidade da Rússia, da Ucrânia, perdão, que na verdade os russos nunca conseguiram de fato dominar aquela região. Kherson, que aí sim é dominado pelos russos, de maneira muito mais forte, né? Tá ali em cima da península da Crimeia, e também posições em Donbás. O avanço mais forte foi na região de Kharkiv. Segundo os ucranianos, eles conseguiram avançar 50 quilômetros adentro de território dominado pelos russos e inclusive libertaram cerca de 20 cidades, tá? Professor, como que eles estão conseguindo fazer isso? Eu diria para vocês que é uma conjuntura de dois fatores. Auxílio do mundo ocidental e pressa dos ucranianos. Por quê? The winter is coming, né? Para quem referência aí ao Game of Thrones. O inverno está chegando. E com o inverno chegando, a Rússia tem uma máquina super poderosa nas suas mãos, que é a questão do gás. Ainda é, né? A gente sabe da dependência muito grande que a União Europeia tem frente ao gás russo. E com essa manutenção, a Rússia, por exemplo, anunciou no dia 1º de setembro que fechou o gasoduto Nord Stream 1. Pois é, como que os europeus vão ter acesso à energia agora? A Rússia disse que só vai voltar a exportar quando os europeus e os canadenses acabarem com as sanções frente aos russos. Só que isso vai causar um aumento do preço da energia, que vai gerar inflação, que vai gerar desemprego, dentro de uma economia europeia que já estava estagnada, até mesmo antes da guerra envolvendo Ucrânia e Rússia. A pandemia piorou ainda mais a situação, tal. Então a gente percebe que existem discursos hoje crescendo no continente europeu, nacionalistas, anti-sanções, para quem vão ajudar a Ucrânia se a nossa economia está muito mal, tal. Todo esse papo foi enrolando. Então a Rússia conta com o tempo a seu favor e a Ucrânia com seu tempo contra. Talvez isso esteja avançando os passos dos ucranianos na tentativa de reconquista dos territórios. Outro ponto importante, não dá para ignorar, é o apoio do mundo ocidental. Até o momento, só os Estados Unidos, cerca de 15 bilhões de dólares desde o início dos conflitos. É muita grana.
sistema HIMARS, munições, equipamentos, ajuda em infraestrutura. O Antony Blinken, por exemplo, o secretário americano, acabou de divulgar mais 2 bilhões, não só para a Ucrânia, mas para outros 18 países. Metade para a Ucrânia, né? Então 1 bi para a Ucrânia, 1 bi para os outros 8 países, que se sintam ameaçados frente aos russos. A União Europeia acabou de anunciar um pacote de 5 bilhões também de dólares em ajuda à Ucrânia, a infraestrutura, saneamento, energia, manutenção de indústrias, tal. Então, o apoio do mundo ocidental, ele está sendo super importante para reforçar. A gente não pode esquecer que o Zelensky, ele deu uma ameaçada ali nos russos, falou, ó, russos que estão em Kherson, fujam do país, porque se vocês permanecerem, as tropas ucranianas vão eliminar vocês. Tá falando muito grosso? Eu, particularmente, acho que sim, tá? Porque eu, Ricardo, especulo que mesmo que a Ucrânia comece a reconquistar territórios, a Rússia não pode sair tão enfraquecida assim. E a Rússia tem um jeito mais fácil de ganhar esse conflito, que são bombas. Pode ter, enfim, né, mais táticas, enfim, mas tem um poder mais forte que os ucranianos. Então, talvez ali no conflito tete a tete, corpo a corpo, os ucranianos possam levar vantagem num curto prazo. Mas a longo prazo, a Rússia, se quiser, a gente sabe que ela é muito mais poderosa, a não ser que tenha apoio da OTAN, tal, mas é outro papo, né? Terceira Guerra Mundial. Mas se não tiver, é muito mais poderosa que os ucranianos, tá bom? Então a Ucrânia está indo para cima com força de territórios russos. Será que é verdade? Os ucranianos reconquistaram tudo isso mesmo de território? É esperar para ver. Notícias também importantes relacionadas à Coreia do Norte, que recentemente mudou a sua constituição. Pois é, a Coreia do Norte realizou uma série de testes nos últimos meses, nas últimas semanas, e segundo o Serviço de Inteligência americano, pleiteia fazer uma coisa que não faz desde 2017, que é realizar testes militares nucleares. Dentro de toda essa pressão, a Covid-19 também, atuante no território da Coreia do Norte, inclusive com a Coreia do Norte culpando a Coreia do Sul por alastrar essa doença no território norte-coreano. A Coreia do Norte mudou a sua Constituição e diz que qualquer tipo de atividade hostil, inclusive dos Estados Unidos, frente ao território da Coreia do Norte, autorizaria o uso de armas nucleares. E olha que interessante, né? Nenhum país tem essa proposta, pelo menos em tese. A questão de você ter armamento nuclear é uma questão muito mais de defesa, de retórica. Ou seja, você tem para não usar, eu tenho para não usar. Eu não te ataco porque eu sei que você tem, você não me ataca porque você sabe que eu tenho também. Fica mais ou menos nessa logística. Então, a Coreia do Norte anunciando que pode fazer um ataque preventivo contra quem considerar hostil é uma mudança geopolítica muito significativa a nível global, inclusive, tá? Isso, claro, coloca meio que assim, água fria, né, nas pretensões da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, de negociar uma possível desnuclearização da Coreia do Norte. Pô, porque se está na Constituição que pode realizar ataque preventivo com armas nucleares, o mínimo a Coreia do Norte tem que ter armas nucleares, concorda? Tá? Então, assim, penso que a tendência não é a desnuclearização. Inclusive, o Kim Jong-un já falou no passado que ele não seria o novo Muammar Gaddafi, que aceitou uma proposta de desmilitarização, tirar um pouco do seu poder bélico em nome de algum tipo de acordo com o mundo ocidental. E quando começou a Primavera Árabe, a primeira coisa que aconteceu, primeira não, né, mas uma das coisas que aconteceram foi a intervenção da OTAN e a tirada do Muammar Gaddafi. Turquia, que está sendo, talvez, sempre falo para vocês, né, o prêmio Joinha Geopolítico de 2022, anunciou que pode pode comprar os caças F-16 da Rússia. Lembrando que a Turquia está sendo super importante, está tentando mediar a situação. Até em Zaporizhia, né, que mais uma vez foi atacada recentemente, tá? Inclusive a Turquia reclamou, falou que os ataques que estão acontecendo em Zaporizhia é por conta do financiamento do mundo ocidental à Ucrânia. Que o mundo ocidental dando armas, equipamentos para os ucranianos, isso incentiva a Ucrânia a atacar Zaporizhia, que é a maior usina nuclear da Europa, e isso, claro, pode incorrer, segundo os turcos, em um acidente nuclear, ou seja, a culpa do mundo ocidental. Óbvio que o mundo ocidental vai falar que a culpa é a intervenção da Rússia, né? Então tem essas duas retóricas, essas duas narrativas. Bom, mas enfim. Desde 2019, o clima entre Turquia, na verdade até antes, né? O clima entre Turquia e Estados Unidos não está nada legal. Por quê? Os Estados Unidos, para combater o ISIS por terra, financiou os curdos, né? Os peshmergas. Só que os curdos, eles são um grande inimigo dos turcos. A Turquia se sentiu traída. Pô, Estados Unidos, como você vai apoiar os caras,
vai dar dinheiro e arma para esses caras, beleza, eles combatem o ISIS. Mas quando eles se fortalecerem, eles vão querer pegar essas armas, esse dinheiro e formar o Kurdistão. Então a relação entre Turquia e Estados Unidos meio que se enfraqueceu nesse momento. A Turquia, para piorar ainda mais a situação, mesmo sendo membro da OTAN, comprou um sistema de defesa aéreo russo, e isso incomodou ainda mais os Estados Unidos, que bloqueou a venda de caça para os turcos. Por mais que haja algum tipo de negociação, tentativa de aproximação entre Erdogan e Biden e tal, os Estados Unidos ainda não liberou a compra desses caças para os turcos. Pois é, a Turquia, o Erdogan, anunciou para os Estados Unidos que existem outros países que também estão interessados. E aí citou nominalmente que a Rússia pode fazer a venda desse tipo de caça. Olha que interessante. A Turquia, que é um país que sempre pleiteou entrar para a União Europeia, é um país membro da OTAN. Na década de 90, se falasse para mim que a Turquia está contra o mundo ocidental, pessoal, a Turquia sempre foi um eixo, né, um aliado super importante do mundo ocidental. Agora está pleiteando um pouco mais. Sabendo da sua importância geopolítica, é um país que tem o Estreito de Bósforo, Dardanelos, conecta o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, intermediou a situação dos grãos entre Rússia e Ucrânia. A Turquia está sendo disputada por todos os lados e sabe disso. E vai usar disso para conseguir os melhores equipamentos militares e os melhores acordos comerciais. Por isso que eu falei, prêmio Geopolítica do ano. De novo, não estou defendendo a Turquia. O que faz na Armênia e Nagorno-Karabakh é extremamente complicado. Mas estou analisando geopoliticamente falando aqui. O Erdogan, geopoliticamente, está mandando bem. E para finalizar, pessoal, o nosso vídeo, um pouco da hipocrisia do mundo, né? Desse mundo globalizado aí. O que está rolando? O Brasil ele está em fase final da aprovação do funcionamento do seu submarino nuclear. Existe um programa da Marinha chamado de programa... como que chama? Programa de Desenvolvimento Submarino, tá? Esse Programa de Desenvolvimento Submarino, ele construiu, galera, um submarino nuclear, não nuclear de ataques nucleares, mas de combustível nuclear. Na prática, é um submarino que te dá muito mais autonomia, né? Você consegue ficar debaixo d'água por muito mais tempo, é mais difícil de ser interceptado por radares e tal. A gente sabe que o Brasil é bem avançado nesse sentido. O Brasil tem muito urânio, o Brasil sabe enriquecer muito bem urânio. Só lembrando, tá, professor? Então a gente poderia desenvolver armas nucleares, não pode? Não. O Brasil é signatário do TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Quem assinou pra gente foi o Fernando Henrique Cardoso. Isso significa que caso o Brasil ele utilize ou produza armas nucleares, a gente vai incorrer em sanções econômicas. Para o senhor ter uma ideia, a gente desenvolve armas e se alguém quiser sancionar a gente ameaça com as armas que a gente desenvolveu. Cara, não pode, tá? Já politicamente falando, não é interessante essa ideia, tá bom? Mas o combustível nuclear, isso pode ser utilizado. Tanto que, por exemplo, na própria questão do submarino, a EA ainda não autorizou o Brasil, quer fazer vistorias mais precisas, mas se o Brasil quiser utilizar, cara, a EA não pode fazer nada contra. Claro, o Brasil pode incorrer em sanções, punições comerciais e tal. Só que o Brasil, que nem eu falei, né, domina bastante essa técnica. A gente está pedindo faz um tempinho já para essa vistoria, que não é feita, que não é autorizada. A Aliança AUKUS, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, que foi criada como uma aliança para conter o avanço da China no Mar do Índico-Pacífico, teve a negociação de submarinos nucleares para a Austrália. 3 já estão sendo comercializados. E vai vir mais de uma dezena aí, no futuro próximo, tá? A AUKUS já viu com bons olhos. Beleza, pode funcionar. Inclusive, o tipo de combustível utilizado nos submarinos para a Austrália, o nível de enriquecimento de urânio é acima do brasileiro. E mesmo assim eles autorizaram. Estranho, né? Os Estados Unidos pressionam muito o Brasil e não quis vender esse tipo de combustível ao território, ao Brasil, aos submarinos brasileiros. O Brasil negocia com os russos. Inclusive, a visita que o Bolsonaro fez à Rússia, antes de começar os conflitos tal, também tinha muito essa questão da negociação de tecnologia nuclear, né? Enfim, um dos projetos visava justamente a questão do submarino. Pois é, pessoal. Então, possivelmente o Brasil está sendo boicotado por agradar menos a agenda do mundo ocidental. Enquanto a AUKUS, que é uma tentativa de combate à expansão da China, da Rússia, uma agenda muito mais anti-ocidental, já está sendo autorizado. Mais uma vez, fica exposta, né, a hipocrisia do mundo globalizado. É a frase que eu sempre repito para vocês. Nações não têm amigos, nações têm interesses.
e a geopolítica é o mundo da hipocrisia. Beleza, pessoal? Deu para entender aí os principais conflitos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.